Estamos de volta e agora para falar sobre as facilidades na hora de começar o plantio do café. Grazi, e nessa hora o crédito rural tem um papel muito importante para o cafeicultor. Ajuda a preparar o terreno, a comprar as mudas, os insumos e fazer o plantio. O cafeicultor brasileiro já está acostumado a enfrentar desafios na hora de fazer o plantio do grão. O clima precisa colaborar, mas o produtor, é claro, também precisa fazer a parte dele. A Fundação Procafé em Varginha explica que tem algumas técnicas que podem fazer a diferença para conseguir uma produtividade alta e vender bem o produto no final da safra. Vários são os fatores que vão definir se aquela lavoura vai ser uma lavoura produtiva ou não. De maneira bem resumida, alguns muito importantes vamos citar aqui. Primeiro, um bom preparo, uma boa correção do solo, uma correção nutricional adequada e um solo bem preparado. Segundo, a escolha da cultivar. Cada cultivar tem uma resposta diferente, uma condição microclimática diferente. E o fator pré-requisito, produtividade dessa cultivar, tem que ser altamente produtiva. O espaçamento. Hoje nós não podemos trabalhar com estandes baixos. O que é isso? Escolher um espaçamento adequado que tenha mais de 4.500 plantas por hectare. Esse fator vai definir o nível de produtividade inicial da lavoura. Escolhida a muda, a cultivar, o espaçamento, vamos pegar uma muda top. Se você deixar para a última hora, você vai pegar um refúgio de viveiro. Esse refúgio de viveiro nunca vai ser uma muda boa, uma planta produtiva. Vamos encomendar uma muda selecionada e com essa muda selecionada fazer a execução do plantio com critério. Preservar o sistema radicular, escolher uma época que não esteja tão quente, que tenha mais chuvas e fazer os tratos de manejo de pós-colheita para essa muda sair bem rápido. Mas André, e se a minha propriedade não for adequada para o plantio de café, tem como resolver isso? Gente, uma dica importante, muitos produtores às vezes querem acelerar um processo e plantar numa área que ainda não está preparada. Se o produtor fizer isso, ele vai lembrar para o resto da vida, toda vez que entrar um trator, o trator quebrar, picar lá dentro, cair num buraco e não ficar bom algum tipo de atividade. Ao passo que quando você investe num bom preparo de solo e faz um preparo bacana, o operacional dentro dessa lavoura para o resto da vida vai ser lembrado com sucesso, agradecendo por ter feito um bom preparo. Ou seja, é fundamental. Preparo é o começo de tudo, tem que ser feito a rigor, procurando a excelência naquela ação. O custo de formação de uma lavoura hoje não fica menos que R$45 mil. É preciso colocar tudo na ponta do lápis para não ter erro, porque nesse caso o desperdício custa caro demais. É aí que entra na jogada o Sicoob Credivar. A cooperativa vai colaborar com o produtor rural para ele ter condições de arcar com os investimentos necessários, como insumos e maquinários. O Sicoob Credivar é uma cooperativa de crédito conectada ao agronegócio. Ela está antenada, ela está atenta à necessidade do produtor rural durante todo o ciclo produtivo dessa lavoura cafeeira. Ele comentou, desse cuidado que tem que ter em relação a como fazer o plantio, manejo da lavoura corretamente. E o Sicoob Credivar também possui, para oferecer ao cooperado, um departamento técnico, com agrônomos técnicos, para dar essa assistência, para dar esse suporte, para que além da lavoura estar bem manejada, o crédito dele também seja saudável. E detalhe, qualquer produtor pode conseguir essa ajuda através de programas do governo federal destinados ao agricultor. Qualquer produtor, independente do porte dele de produção, A Credivar, ela atende o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, as empresas agrícolas hoje, as PJs rurais. Nós estamos atendendo todo o produtor rural com apoio dos insumos oferecidos pelo governo federal também, que são programas agrícolas como o Pronaf, o Pronamp, o Funcafé, programas das linhas de BNDES. Estão todos disponíveis no Sicoob Credivar para o produtor rural. E o café brasileiro vai mesmo ganhando mercado. De janeiro a outubro, 119 países compraram o nosso produto. No período de janeiro a outubro deste ano, os cafés do Brasil foram exportados para 119 países. As vendas totalizaram um volume físico de 33,27 milhões de sacas de 60 quilos e uma receita de 4,81 bilhões de dólares. Um ranking dos 5 maiores importadores dos cafés do Brasil aponta que os Estados Unidos têm se mantido como o principal país importador, após adquirir 6,46 milhões de sacas.
As compras norte-americanas corresponderam a 19,4% do que foi exportado aos 119 países. Na sequência, a Alemanha, que importou 5,47 milhões de sacas dos cafés do Brasil. E na terceira colocação, a Itália, com a compra de 2,38 milhões de sacas. E veja agora um recado da Mosaic Fertilizantes. Atenção, produtor de hortifruti, acesse o QR Code na tela e fique atento a esse recado da Mosaic Fertilizantes. O hortifruti é composto por várias culturas e para todas elas, a Mosaic Fertilizantes desenvolveu Performa HF, o fertilizantes multinutrientes altamente tecnológico da linha Performa. Com Performa HF, você tem em uma só aplicação a sinergia entre nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio e duas formas de enxofre e boro, proporcionando melhor enraizamento e arranque inicial, maior pegamento da florada e mais vigor na lavoura, com a microbiota do solo preservada. Tudo isso com um mix equilibrado que considera as características do seu solo. Você economiza em custos operacionais e ganha na produtividade. Então você já sabe, fertilizante no hortifruti é Performa HF da Mosaic Fertilizantes. Acesse o QR Code na tela, saiba mais e faça a sua cotação. Se preferir, peça diretamente ao seu distribuidor. Aplique e comprove. E agora é hora de trazer a consultoria para o produtor rural no quadro Cuidando do Cafezal. Os cuidados para o bom pegamento do chumbinho, que garantem uma boa safra. E olha eu aqui de novo no Cuidando do Cafezal, do seu Café com TV, que é claro que você está acompanhando, né? E hoje o assunto é: quais são os cuidados que o produtor deve ter para garantir aí um bom desenvolvimento do chumbinho? Quem vai responder essas dúvidas que você tem e eu também tenho é o PC, consultor da Geagro, que já está preparado aqui ao lado desse pé, muito bonito inclusive, né, PC? É uma lavoura, né, vem de safra zero, uma lavoura em torno de 15 anos de idade, né, com um bom vigor, e a gente percebe que um pegamento muito bom dos chumbinhos e já com desenvolvimento muito bom. Bacana, então vamos aos cuidados, que a gente falou que o produtor deve ter alguns cuidados, vamos falar quais são então. Olha, aqui, como ele já fez o verdadeiro via solo, né, e a gente tem que começar os nossos complementos foliares, né, com Priori Extra, no início de dezembro. 60 dias da primeira aplicação aí, que se for início de dezembro, vai coincidir com o início de fevereiro, ele fazer uma segunda aplicação de Priori Extra, sempre acompanhada de Oquima. Em março, a gente vai mudar um pouco, a gente vai recomendar aqui o Priori Top a 400, mais adição de Alto 100, para quê? Como a gente entra já no outono, para a gente evitar um pouco já de foma, né? E o Alto 100 assegurando também a garantia dele não ter ferrugem tardia, né? Outro cuidado que a gente tem que ter paralelo aqui é com a broca. A regra da broca, 60 dias depois da florada, né, da principal florada, eu já começo a fazer a inspeção na lavoura, para ver se eu voltei aqui já frutos perfurados. Eu tendo aí já frutos perfurados em torno de 1 para 2%, eu já tenho que começar a entrar com Voliantargo, que é um produto específico para broca do café. Outra praga também é o acro da leprose. É um acro, microacro, que pode fazer a queda prematura. E nesse caso, eu tenho que usar um acaricida específico, que no caso aqui chama Polo. E se precisar, eu repetir 30 dias depois. O sintoma às vezes assemelha um pouco ao ataque de cercosporiose. E ele vai fazer o uso de fungicida para cercosporiose e não vai ter nenhuma ação em cima desse acro. Então, atenção muito grande para o produtor identificar essa praga. E aproveitando que esse produto tem a característica de efeito de fumigação. Então, eu consigo que esse produto penetre mais nos ramos internos da planta
e assim promova esse controle. Outro detalhe também, como o crescimento foi muito rápido, a gente está vendo muita deficiência de ferro. Então o produtor já aproveita o foliar, já acrescenta, né, se tiver necessidade, de um estolho a ferro. Lavouras que estão menos enfolhadas, e para mim segurar mais o chumbinho no pé, a gente pode fazer uma dobradinha de hold, que é o inibidor de acetileno, e o stimulate, que é o hormônio, a fim de que a gente dê energia para a planta, ela se desenvolva mais e, consequentemente, a gente ter uma produção, né, mais assegurada para 2022. Rapaz, é muita coisa, eu não posso perder o time, eu tenho que cuidar bem do meu cafezal, né? Tem que cuidar. Eu não posso ter perda agora, porque eu preciso garantir, assegurar que eu tenho um bom desenvolvimento. Então eu tenho ataque de pragas, ataque de doenças que podem o quê? Comprometer severamente, né, essa minha produção. Tá certo, PC. Valeu aí por todas essas questões respondidas. Já anotou aí no caderninho, naquela parte de anotações do celular? Tá tudo aí organizadinho, né? Não perder o time. Essa é a dica. O Cuidando do Cafezal de hoje já acabou, mas na semana que vem tem mais. Valeu! Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E você vai ver a seguir a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa em Minas. Pois é, nossa equipe de Divinópolis vai trazer todas as informações. Café com TV volta já.